Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre os fins e efeitos da Eucaristia, mas vamos ver hoje o que nos diz o Concílio de Trento, nosso 41º encontro. Sempre falando desse sentido, deste mistério da Eucaristia. Nós vamos ver aquilo que encontramos na 22ª sessão da sessão que aconteceu no Concílio, 17 de setembro de 1562, quando se fala da Eucaristia. E ele então diz: a instituição do sacrossanto sacrifício da missa. Já que no Antigo Testamento, nos diz o Concílio de Trento, como atesta o apóstolo Paulo, então eles vão buscar sempre o fundamento bíblico, que é sempre o fundamento daquilo que a igreja crê. Ela não cria as coisas da sua mente, mas ela cria daquilo que ela recebeu por tradição. Então aqui se faz uma referência ao apóstolo Paulo, é a primeira carta aos Coríntios. Devido à incapacidade do sacerdócio levítico do Antigo Testamento, não havia ainda a consumação, foi necessário, segundo a disposição de Deus, Pai de misericórdia, surgir outros sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer, existe o sacerdócio do Antigo Testamento, existe o sacerdócio do Novo Testamento. O sacerdócio do Antigo Testamento está ligado à figura de Levi. O sacerdócio do Novo Testamento está ligado a Jesus Cristo. O sacerdócio do Antigo Testamento, a própria carta aos Hebreus vai mostrar que o sacerdote oferecia sacrifício por si e pelo pecado do povo. Já o sacerdócio do Novo Testamento, Jesus não oferece por si, mas oferece pelo povo, redimindo o povo no mistério da cruz, do altar da cruz. Essa realidade nos mostra, a distinção desses dois sacerdotes. Um vem de Levi, o outro vem através do outro sacerdócio, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Esse aqui é tirado do Salmo 110, versículo 4, da carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 6, do capítulo 7, do versículo 11 e versículo 17. Isto é, toda essa realidade do novo, que é distinto do antigo. Para ser sacerdote, eles tinham que ter descendência sacerdotal e ter origem sacerdotal em Levi. Jesus é sacerdote do Novo Testamento, mas Jesus é sacerdote do Novo Testamento não como descendente de Levi, porque ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. E da tribo de Judá não vinha nenhum sacerdócio. Então Jesus é constituído sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, porque agora ele oferece em sacrifício a si mesmo pelo povo, para a redenção do povo. Já do Antigo Testamento ele oferecia por si, porque ele também é pecador, e pelo povo, para que se ficasse perdoado de seus pecados. Nosso Senhor Jesus Cristo, então, segundo a ordem de Melquisedeque, surgiu um outro sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, nosso Senhor Jesus Cristo, que pudesse levar à consumação e à perfeição todos os que deviam ser santificados, isto é, a nova redenção, a nova aliança realizada em Jesus Cristo. Ele é o sacerdote, ele se oferece a si mesmo, e ao mesmo tempo ele oferece a si mesmo
né, diante do altar da cruz, né, que ele se apresenta. Este nosso Deus e Senhor, que é Jesus Cristo, embora se houvesse de oferecer uma vez por todas, o sacrifício de Cristo foi único, definitivo ao Pai, né, a Deus Pai, sobre o altar da cruz, por sua morte. Então aqui nós temos uma obra da redenção que faz parte da disposição da salvação divina que Deus realizou através do seu Filho amado Jesus Cristo. Para realizar para eles, então em função do nós, para eles, né, uma redenção eterna, definitiva, não está mais ligada à dimensão do Cronos, mas é uma dimensão já divina. Então é uma redenção eterna. Ele não precisa morrer de novo. Foi uma vez definitiva. Contudo, porque seu sacerdócio não se devia extinguir pela morte. Ele é que morre na cruz, oferece a si mesmo, no altar da cruz. Ali não termina o sacerdócio de Cristo, continua esse sacerdócio. Na última ceia, na noite em que foi entregue, fazendo a referência à ceia que antecede a cruz, que antecede a morte de Cristo na cruz, a cruz que é o altar do Cristo, para deixar a sua dileta esposa, que é a igreja, a esposa de Cristo, lembrando São Paulo na carta aos Efésios, Cristo amou sua igreja e por ela se entregou, para torná-la santa, imaculada, na água do batismo. Então, para deixar sua dileta esposa, a igreja é um sacrifício visível. Não é uma coisa intuitiva, é uma coisa real que se pode ver com os olhos, a realidade do sacramento visível. Não é uma ideia esfumaçada, não. Jesus deixou uma realidade palpável, visível, como a natureza humana exige, a necessidade de ver, pelo qual fosse tornado presente aquele sacrifício cruento. Então, o sacrifício cruento da cruz se torna presente, então, na celebração da Eucaristia de forma incruenta. E vamos lá. Que se havia de realizar uma vez por todas, definitivamente. O sacrifício de Cristo foi único na cruz, e no seu memorial permanecesse até o fim dos séculos. Então, essa dimensão de que celebrar a Eucaristia até que Cristo venha. Há uma dimensão de que essa celebração eucarística deve estar presente na história para a comunidade cristã, que vive cada dia, atualiza cada dia, quando celebra a Eucaristia, este mistério. E seu poder salutar, poder de salvação, fosse aplicado para a remissão dos pecados que diariamente cometemos. Também a Eucaristia traz a remissão dos pecados. A Eucaristia é o alimento dos caminhantes que estão na busca do encontro definitivo com Deus. Vamos lá. Declarando-se constituído sacerdote eterno, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Então Jesus ofereceu a Deus Pai seu corpo e sangue sob as espécies de pão e vinho. É necessário que a Eucaristia seja celebrada com pão e vinho. São as duas espécies eucarísticas. E sob os sinais destes, isto é, do pão e do vinho, os transmitiu aos apóstolos, para que os apóstolos recebessem, que constituía, então, os sacerdotes do Novo Testamento. Isto foi confiado àqueles que estavam na ceia, dando-lhes a missão de dar continuidade e celebrar este memorial, fazer isto em memória de mim. Então, esse é o momento da instituição do sacerdote, que vai diante da comunidade atualizar e fazer presente o Cristo Jesus na espécie do pão e vinho transformados
né, por meio da consagração na Eucaristia. E Jesus diz com estas palavras: fazei isto em meu memorial, em minha memória. Ordenou a eles e seus sucessores dos apóstolos, no sacerdócio do Novo Testamento, que é instituído agora também segundo a ordem de Melquisedeque, o Cristo, o sumo e eterno sacerdote, que os oferecessem como a Igreja Católica sempre tem entendido e ensinado. Faz parte da consciência bíblico, da tradição, daquilo que a Igreja recebeu. De fato, depois de ter celebrado a Páscoa antiga, então, essa Páscoa nova foi celebrada dentro da Páscoa judaica, né? E essa Páscoa antiga vai ser transformada a partir da realidade do Cristo, que vai atribuir aquele pão e vinho, que é a sua realidade presente, a sua presença real, seu corpo e sangue. Então, depois de ter celebrado a Páscoa antiga, que a multidão dos filhos de Israel imolava em memorial da saída do Egito. Então, a antiga Páscoa está ligada à libertação do Egito, saída da escravidão do Egito para a terra prometida, instituiu a nova Páscoa. Foi nesta refeição da Páscoa judaica que, num determinado momento, Jesus institui a nova Páscoa. A Páscoa a ser imolada pela Igreja, pela comunidade dos fiéis, por aqueles que creem em Jesus Cristo, por meio dos sacerdotes, a quem Jesus confiou este mistério e esse tesouro, sob sinais visíveis, em memorial da sua passagem deste mundo ao Pai, isto é, da sua imolação na cruz, da sua ressurreição e da sua ascensão, quando, pela efusão de seu sangue na cruz, derramado na cruz, nos remiu e arrancou do poder das trevas e transportou para o seu reino, porque naquela morte definitiva ele nos salvou e nos deu vida nova. Aqui nos faz lembrar Santa Brígida, que diz que do lado aberto de Jesus saiu sangue, porque Jesus não iria reter nenhum sangue, né? E a lança, ao ferir Jesus, fez com que ele lançasse todo o sangue por nós, não ficasse nada reservado para aquele momento da cruz. Então, esse sangue inteiro é derramado nesse mistério da cruz. E a Eucaristia é essa realidade que atualiza, que faz presente a próprio ato redentor de Cristo, antecipado aos apóstolos naquela ceia. Esta é a oblação para que não pode ser manchada por nenhuma indignidade ou malícia dos que oferecem o que o Senhor, por Malaquias, predisse, que em todo lugar deveria ser oferecida, pura a seu nome, o qual haveria de ser grande entre as nações. Malaquias capítulo 1, versículo 11. Agora ele volta à autoridade apostólica de Paulo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, refere-se a ele de modo claro, nós já fizemos um comentário sobre essa carta aos Coríntios, dizendo que os que estão manchados pela participação na mesa dos demônios não podem participar da mesa do Senhor. É aquilo que ele fala de 1 Coríntios 10, 21, né? Mostrando que há uma diferença muito grande entre a mesa da Eucaristia, né, e a mesa dos demônios, entendendo em ambos os casos por mesa o altar. Finalmente, esta é a oblação prefigurada pelas imagens diversas dos sacrifícios, no tempo e na natureza e da lei, né? Pois abrange como consumação e perfeição todos os bens que estes significam. Vejamos então essa primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 21. Paulo está argumentando, né, entre a realidade do Antigo e do Novo Testamento. Ele afirma:
O cálice de bênção que nós abençoamos, aqui é uma referência à Eucaristia. Não é comunhão com o sangue de Cristo, é uma comunhão real. Não é uma comunhão moral, ela é real, né? O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo, é uma comunhão real. É uma unidade real, não é simbólica. E como há um só pão, nós, embora muitos, somos um só corpo. Aqui vem a noção que já encontramos no Catecismo da Didaqué, do ano 75, de que a Eucaristia faz a unidade da Igreja. Então, ao celebrar a Eucaristia, nós estamos celebrando um dos aspectos fundantes da Igreja. A Igreja tem que ter 4 propriedades para ser Igreja. Se faltar uma dessas propriedades, ela não é propriamente uma Igreja. Quais são as 4 propriedades? Una, santa, católica e apostólica. São essas 4 propriedades que fazem e dão identidade à Igreja, né? Então, e como há um só único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo. A Eucaristia gera unidade, pois participamos todos, o múltiplo, de um só pão, da unidade. Considerem o povo de Israel. Quando comem as vítimas sacrificadas, não estão eles em comunhão com o altar? Ele faz uma analogia entre, né, a celebração, né, que se faz no Antigo Testamento, depois aquela do Novo Testamento. Né? Então, faz essa analogia. E o que eu quero dizer com isto? Que a carne sacrificada aos ídolos seja alguma coisa? Aqui está falando a uma referência ao mundo pagão. Ou que os próprios ídolos sejam alguma coisa? Isso aí é totalmente contrário também ao judaísmo, porque não aceita a existência de ídolos, não aceita a existência de deuses. Deus é um só, é o monoteísmo. Não. O que digo é o seguinte: aquilo que os pagãos sacrificam, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. Porque esses ídolos não são deuses, esses ídolos são daimonis, né? Nesse sentido grego, daimon, daimonis. São realidades que se opõem ao verdadeiro Deus, né? São opositores a Deus. Ora, eu não quero que vocês entrem em comunhão com os demônios, com esses ídolos, essas divindades. Vocês não podem beber o cálice do Senhor, isto é, fazendo a referência à Eucaristia, e o cálice dos demônios, fazendo referência a esta celebração dos idólatras que cultuam outros deuses e celebram em nome desses deuses. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O cristão não pode misturar as coisas. Ele pode ter consciência daquilo que é seu, mas ao mesmo tempo saber que aquilo que é do outro muitas vezes não corresponde àquilo que ele crê. Nós acreditamos que a Eucaristia é essa realidade que gera comunhão, presença real de Cristo, visível na Eucaristia, no seu corpo e no seu sangue, né? Então, é diante disso que nós devemos entender o que o Concílio de Trento nos fala. Nós vamos também, de vez em quando, ir comentando outros concílios, quando se fala da Eucaristia. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.